Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Santos e nessa videoaula eu trago para vocês o nosso novo assunto dentro desse novo retorno de atividades. Gostaria de agradecer a todos aqueles que pensam no próprio futuro e que estão retornando às atividades, mesmo em meio a tantos problemas e a esse vírus aí mortal que a gente tem enfrentado. Mais para frente, mais um pouco, a gente vai se ver livre dele, com fé em Deus. Mas o que é importante é que vocês percebam que a vida continua e de alguma forma o ser humano encontra para sobreviver a tudo isso. Bem como, claro, o aluno dentro da escola. A escola continua, os trabalhos continuam. Então, não pensem em desistir agora. A gente só está em andamento de trabalho. Sendo assim, vamos continuar firme. Para início, gostaria de dar as boas-vindas, dentro da matéria que eu ensino. E nós temos com isso aqui a frase English, welcome back, ladies and gentlemen, que nada mais é do que inglês, sejam bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Bem, dentro desse novo momento, e para facilitar um pouco a vida de vocês, observando que para alguns a linguagem inglesa é um pouco mais tortuosa do que para outros, eu resolvi realmente fazer esse vídeo aula para facilitar um pouco a vida do aluno. E claro, com isso fazer a abordagem do nosso novo assunto, que vai ser os comparativos, É um assunto relativamente fácil, porém que, como os outros, exigem um pouco de atenção. Um pouco extenso e, por isso, respeitando as limitações, a gente vai estar entregando aos poucos, até de fato poder cobrar alguma atividade. Nesse primeiro momento, a gente tem e vai falar sobre o comparativo de igualdade. Entre os comparativos, seja na linguagem portuguesa, seja na linguagem inglesa, a gente muitas vezes se encontra com a ideia de ter que ampliar ou diminuir o valor de algo, ou simplesmente dizer que alguém é igual a outra pessoa em tal ou determinado ponto, que alguém às vezes é superior, inferior, e às vezes ainda a gente consegue elevar ao grau máximo, colocando que não existe ninguém igual àquela pessoa naquele momento. Sendo assim, nesse primeiro instante, a gente vai falar sobre a ideia de igualdade. Mas antes de mais nada, vamos às primeiras introduções. Nós temos aí o background. Background, em português, significa todo aquele conhecimento acumulado que cada pessoa tem por passar por alguns assuntos, por algum tipo de experiência na vida. Ainda a gente consegue colocar com essa ideia de background a formação de alguém em determinado ponto. Quando eu quero dizer, por exemplo, em inglês, my background is in letter, eu estou ali transmitindo que a minha formação é em letras. Seja ela português, seja a linguagem inglesa, já que as duas habilidades
são colocadas através dessa palavra, background. Então, o que é que nós temos aqui? Antes de iniciarmos esse próximo passo, precisaremos ter em mente que cada assunto é decorrente ou proveniente de um anterior. Com os comparativos não é diferente, visto que são formados principalmente pelos pronomes pessoais. Bem, na linguagem inglesa, muito mais até do que a linguagem portuguesa, os pronomes pessoais eles têm um papel determinante em muitas frases, em muitas ideias. Porque na linguagem portuguesa, facilmente eu posso ocultar ou indeterminar um sujeito ao colocar essa ideia dentro de uma frase. Já na linguagem inglesa, quando a gente trata de escola, universidade, de uma linguagem padrão da língua, não é possível fazer isso. Toda frase vai ter que carregar, ter e representar o sujeito que ali participa. Sendo assim, esse é um dos backgrounds que a gente tem, porque afinal de contas já estudamos os pronomes pessoais, ou personal pronouns, em momentos anteriores. Eles vão estar dentro desse assunto e dentro de cada frase estarão ali em primeiro lugar. Logo após eles, vocês vão ter o verbo to be. Olha só, o verbo to be novamente nos encontrando aí. Todos sabem da importância que é colocada pelos professores de linguagem inglesa do verbo to be. E de fato ele é um verbo realmente importante. Embora muitos alunos digam, todos os professores falam sobre esse tal de verbo to be. Mas o verbo to be ele não fica estático, ele não para. A cada série você tem o verbo to be em tempos diferenciados e também na maioria ou grande parte dos assuntos da linguagem inglesa. Sendo assim, os comparativos também recebem a presença desse verbo, do verbo to be. Seja ele no presente, seja ele no passado, no futuro, no presente contínuo, no passado contínuo, seja ele no presente perfeito ou qualquer outro tempo, mas ali ele vai ter formas diferenciadas. Nesse momento, obedecendo, claro, a destinação das séries, a gente vai utilizar ele no tempo presente. Sendo assim, ele vai estar sendo representado por aquelas 3 palavrinhas conhecidas: am, is, are. Vocês vão observar um pouquinho mais do que eu estou pronunciando aqui no decorrer dos exemplos aqui abaixo. Bem, falado isso, e dessa maneira temos sujeito. Agora eu já falo da formação de uma frase com o nosso assunto. Verbo to be, logo após o comparativo, que é de fato o assunto em questão, e para finalizar o complemento, entregando a ideia final daquela frase. Bem, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai lidar com o grau de comparatividade em igualdade, comparative of equality. Os graus adjetivos, né? E dessa forma, a comparação dele em igualdade. Número 1, nós temos lá, comparativo de igualdade. Bem, toda vez que a gente quer dizer que uma pessoa, um animal, uma máquina, uma situação, um fenômeno natural, uma cidade, que ela se equivale a uma outra qualquer coisa ou pessoa, então automaticamente a gente utiliza o comparativo de igualdade.
Sendo assim, para nortear esse início de explicação, vocês têm aí o comparativo de igualdade e em letras de cor preta para chamar bastante atenção e de forma maiúscula, 3 palavrinhas, né? 3, ou melhor, uma sequência. Vocês têm a conjunção as, vocês têm o adjetivo e novamente vocês têm a conjunção as. Como que isso vai funcionar e para que vai servir essa sequência de 3 colocações aí? Vamos lá, a frase inicial como exemplo. Mas antes de propriamente a gente colocar na ideia da linguagem inglesa, vamos observar essa frase, o que quer ela dizer na nossa linguagem, a linguagem que a gente mais sente confortável. Bem, as espécies animais são tão importantes quanto as espécies vegetais. Bem, quando eu digo são tão importantes quanto, eu chamo a atenção colorindo-a de vermelho, porque aí onde vai estar toda a nossa ideia do comparativo de igualdade. Feito isso, eu venho para a frase que aqui eu tenho em inglês, onde diz Animal species are as important as plant species. Ou seja, novamente nós temos a mesma ideia. As espécies animais são tão importantes quanto as vegetais. Para isso, o que acontece? O que vocês têm em vermelho abaixo, e em amarelo acima, é exatamente a ideia de igualdade que a frase nos impõe. Em inglês, eu vou ter o que antes já falei. O sujeito, representado por animal species. Logo em seguida, eu vou ter o verbo to be, representado pela palavra are, are, e em seguida, como uma fórmula, já que a linguagem inglesa traz essa garantia para a gente, pelo menos na maior parte das situações e as situações padrões, fórmulas que quando conseguimos entender de fato como funciona, serve para praticamente todas as questões, ou pelo menos, para não ser leviano em palavras, a maioria das questões, ou dos exemplos que a gente vê. Sendo assim, toda vez que vocês encontrarem as conjunções as, em seguida adjetivo, seja ele qual for, e logo após as novamente, o as logo em seguida, aí vocês poderão ter certeza que a comparação de igualdade vai estar sendo desenvolvida dentro daquela frase. No caso do exemplo aqui citado, eu tenho que as espécies animais são, porque o verbo to be é ser ou estar, principalmente com o entendimento e em séries iniciais, e outras não, ele toma até algumas traduções diferentes. Mas em séries iniciais a gente aprende pelos professores que o verbo to be significa ser ou estar. E sendo assim, as espécies animais são. Tão. Esse tão, aqui que eu vejo em português, em vermelho, na frase de baixo, vai ser exatamente representado por esse primeiro AS que você vê na frase acima. A palavra important, basicamente, é a nossa palavra importante ou importantes em português.
claro que com a retirada de algumas letras no final, mas só olhando para ela a gente tem claramente qual palavra que ali está sendo entregue. Sendo assim, importante é um adjetivo. Então, se eu quero dizer que as espécies animais são tão que importantes quanto as vegetais, eu tenho logicamente a sequência aí para me mostrar. Sujeito, verbo to be, em seguida a sequência de 3 palavrinhas, a S antes, adjetivo, seja ele qual for. Aqui eu tenho importante, mas poderia ser qualquer outro adjetivo, porque a gente sabe que adjetivo expressa qualidade. Sendo assim, o nosso assunto ele vai lidar justamente com as qualidades. Já que eu tenho que comparar alguma coisa com outra, eu tenho que logicamente comparar através de qualificações. E para qualificar eu preciso de adjetivos, ou dos adjetivos. Sendo assim, aqui está o adjetivo important, que significa importante. Logo após ele, eu tenho então, seguindo a tradução, as espécies animais são a S, como já foi falado, em seguida o adjetivo important, que significa importante, quanto. Esse quanto vai ser também representado, olha só, por AS, que se encontra tanto antes do adjetivo quanto após eles. E dentro dessa ideia de comparativo de igualdade, você vai ver sempre isso acontecer, ou pelo menos vai ver isso acontecer na maioria das vezes, vamos dizer assim, já que eu tenho uma extensão um pouco abaixo para explicar, não agora, mas em sequência. Mas para ganhar um pouquinho de início, né, de entendimento dentro do nosso assunto, toda vez que vocês observarem a sequência de AS, adjetivo mais AS, ali o comparativo de igualdade vai estar acontecendo. Se eu retirar esse AS, professor, esse adjetivo, esse outro AS, eu vou poder fazer a comparação de igualdade? Aí não. Logicamente que não. Eles são parte integrante e muito importante para que o comparativo de igualdade estabeleça sua função. Sendo assim, o que é que nós novamente vamos ter que entender dentro dessa primeira colocação de explicação? Que o comparativo de igualdade é formado pelo sujeito sempre, seja ele qual for. E olha só, quando eu falo de sujeito sempre, automaticamente eu tenho que chamar a atenção de vocês para que, quando eu digo aqui animal species, se eu digo as espécies animais são tão importantes, é a mesma coisa que eu diga elas são tão importantes. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, substituir esses dois nomes que aqui estão, esses dois substantivos simples que aqui estão, e simplesmente utilizar um pronome pessoal, eu pegaria essas duas palavras e tranquilamente substituiria por they. Esse som vocês já ouviram na frente de vocês? They, linguagem entre os dentes. THEY. Então, logicamente, eu poderia fazer essa substituição desses dois substantivos por uma só palavra. THEY no lugar dessas duas primeiras palavrinhas já resolveria a questão. Então você teria o mesmo entendimento, não perderia. Tanto as espécies animais são importantes quanto elas são importantes. Elas quem? As espécies animais. Só para dar um entendimento ao aluno que há sim a possibilidade de substituição. E ao fazer isso, você tem muitas coisas sendo colocadas de forma bem mais tranquilas, bem mais fáceis, porque afinal de contas, os pronomes pessoais são assuntos castigados bem mais pelos professores do que substantivos, né? Claro que quando a gente vê um nome de uma pessoa,
entre aspas, né? Porque tem nomes que não são comuns aqui dentro do Brasil. Mas a maioria das vezes, quando a gente vê nomes de pessoas, fica fácil de identificar que ali é um sujeito, que ele é singular, ou que ele está no plural, ou que ele se trata de um homem, ou que se trata de uma mulher, né? Mas quando você leva para outras palavras, observando que a maioria dos alunos não tem uma grande quantidade de vocabulário da linguagem inglesa introduzida dentro de suas mentes, então é preferível você simplesmente substituir aqueles substantivos que você não tem muita intimidade por pronomes pessoais, que de fato vocês já viram e repetiram muitas vezes na frente de vocês, né? Então, sendo assim, gente, essa é a primeira parte do comparativo de igualdade. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês nesse primeiro momento de explicação. Mas a gente não para aqui não, viu? Um pouco abaixo, a gente tem aqui o quê? Ainda falando sobre os comparativos de igualdade, e é nele que eu vou parar, só vou colocar dentro dessa aula essa possibilidade de igualdade. Se antes no exemplo anterior vocês viram uma frase em afirmação, as espécies animais são tão importantes quanto as vegetais, já nessa segunda abordagem, vocês ainda veem os comparativos de igualdade acontecendo, agora com o formato de negação. E sendo assim, vai uma primeira observação. Em orações negativas, o primeiro S, aquele AS lá que vocês viram na frase anterior, pode ser substituído por sou, ou seja, esse SO que vocês conseguem enxergar aqui. Aquele primeiro AS colocado pode simplesmente ser substituído por sou, quando vocês tiverem a frase negativa acontecendo. Mas olha só, não é somente na frase negativa não. Mesmo aqui na afirmativa, se vocês quisessem pegar esse AS e substituíssem por sou, tranquilamente vocês poderiam fazer. Só não falei sobre isso porque a nossa tendência inicial é facilitar ao máximo, para que o aluno ali não veja qualquer pedrinha de entrave dentro do seu entendimento de explicação, na explicação. Mas, se também vocês quisessem trocar esse primeiro AS, só serve esse primeiro, viu? Temos dois, mas só serve o primeiro, para o que eu estou falando. Por SO, vocês poderiam tranquilamente. E falo isso até para que vocês possam entender e se o verem em outros contextos por aí. Mas o professor só ensinou isso, mas não é só isso. Ele poderia ter colocado isso também. Bem, passado o AS antes do adjetivo e AS após, é bem mais fácil para que o aluno encaixe dentro do seu entendimento por ser uma palavra que se repete. Por ser palavras, melhor dizendo, que se repetem. Sendo assim, fica mais fácil, né? Então, nesse primeiro instante, é preferível que vocês vejam essa realidade só sendo representada por AS antes e AS após o adjetivo. Agora, claro, com a maturidade das explicações, vocês vão perceber que também é possível colocar sou no lugar desse primeiro AS aí colocado. E é justamente isso que é tratado aqui nessa segunda parte do slide. Então, nesse caso aí, como todos vocês sabem, se o verbo to be está envolvido, aí a gente quer transformar uma frase que está em afirmação para negação com o verbo to be envolvido dentro da frase,
Então, claro, é só preciso observar onde o verbo to be está, e novamente eu retorno com as palavras dele, nesse momento de assunto. A representação que nós teremos vai ser am, am, is, yes, are, are. Nesse caso aqui dessa frase, nós temos o verbo to be sendo representado por yes. Então, toda vez que a gente pensar em negativar alguma coisa, é simples. Observe onde está o verbo to be dentro da frase e após ele a gente coloca NOT, que também é uma palavra conhecida por nós, porque a gente, por outras situações, percebemos que para negativar alguma coisa, a gente só precisa simplesmente fazer através de NOT. Introduzindo, melhor dizendo, o NOT dentro da frase. A gente já consegue perceber que a frase deixou o rumo que tinha de afirmação para entrar em um novo rumo que é de negação. Sendo assim, gente, o que é que eu vou ter aí de novidade nessa parte negativa? E com isso até é a nossa última explicação para essa aula. Eu vou ter simplesmente o NOT sendo introduzido dentro da ideia que antes a gente viu. Tudo que a gente viu anteriormente continua da mesma forma, do mesmo jeitinho. Apenas um ingrediente a mais, NOT, que agora vai estar dentro da frase mostrando que ela deixou de ser afirmativa para ser negativa. E como exemplo, mas antes dele, o que é que eu vou ter lá? Se antes eu tinha sequência, vou mostrar de volta. AS, adjetivo AS, essa sequência continua. Só que antes dela, AS, adjetivo e AS, a gente agora vai ter o ingrediente a mais, que é NOT. Antes desse AS acontecer. E com isso eu tenho aqui abaixo o exemplo de uma águia, a tradução está aqui abaixo, não é tão rara quanto um condor. Em inglês nós temos o quê? An eagle is not so rare as a condor. Observem uma coisa. Quando eu digo an eagle is not so rare as a condor, automaticamente eu coloquei duas possibilidades entre parênteses para vocês utilizarem. Vocês tanto podem utilizar sem prejuízo algum, tá certo? Tanto uma quanto a outra vai ser válida do mesmo jeito. Tanto poderão colocar dentro da frase so, quanto poderá colocar dentro da frase as. Ou SO, sou, ou AS, as. Um S com som de Z. Sendo assim, ou um ou outro vai estar tranquilo. Agora, o que é que eu tenho que observar? De fato, não essa possibilidade de usar sou ou as. Porque isso aí eu como aluno, claro, né? Se eu estivesse dentro de uma questão dessa, eu iria utilizar o que é mais fácil para mim. Se eu percebo que tem duas palavras que se repetem, AS repete antes e AS repete depois do adjetivo, é claro que eu iria ficar somente fazendo uso de AS, até para ser mais fácil de lembrança na minha mente, porque elas duas são repetitivas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente esse NOT que passou a fazer parte da nossa frase. Então, gente, para a aula de hoje é o que temos. A forma afirmativa do comparativo de igualdade e a forma negativa do comparativo de igualdade também. Logo abaixo a gente vai ter um próximo encontro, o comparativo de inferioridade, mas isso aí já vai ficar para outra aula, tá bem? Por enquanto, a concentração nessa
A concentração nossa, melhor dizendo, é dentro desses dois aspectos aqui. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o entendimento de vocês dentro dessa questão, sabendo sempre que a gente pode contar com a internet, a velha e boa internet que veio para ficar. Se as explicações do professor não foram suficientes, e até peço desculpas caso eu não tenha entregue o meu melhor sobre isso aí, vocês poderão com certeza estar consultando os vídeos de YouTube, né, com o mesmo assunto, que tranquilamente vai haver muitas mesmo explicações, né, dentro dessa questão aí, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, sempre se protegendo, independente de coronavírus, o que seja, a gente tem sempre que se cuidar, né? Porque a vida não tem comparação, né? Morreu já era. Então, cuidem-se todos. Peço um favor para vocês, incentivem os colegas de vocês a estudarem. Diga para eles, caras, não desistam. Vocês têm professores aí à disposição de vocês, caras que nem entendiam tanto sobre tecnologia, mas que diante de tanta demanda e diante de uma nova realidade tiveram que se esforçar para continuar levando o conhecimento para o aluno. Então, não desista não. As escolas estão fazendo o que podem para acolher vocês, tá bem? Então, se conhecer alguém próximo, tiver maior contato, poder estar colocando esse abraço, esse chamamento, só o façam. Tragam eles de volta com vocês, traga eles de volta com vocês para a escola, porque é o caminho que a gente tem para, de certa forma, se desenvolver, né? Claro que a gente consegue muita coisa de outras formas, mas a escola é um lugar de conhecimento legítimo, que só traz o bem, com certeza. Gente, um grande abraço e até a próxima.